Boa noite a todos. É com muito prazer. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite de reflexões propostas pelas Casas de Pará de Minas. Eu agradeço a oportunidade que me deram de estudar um pouco mais sobre o planejamento reencarnatório. Esta noite vamos refletir de forma a ampliar os nossos conhecimentos, a trazer novas reflexões que podem nos auxiliar a trilhar um caminho mais em consonância com o nosso processo planejado anteriormente. Então eu convido a todos para que façamos uma prece, pedindo a inspiração do alto. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a oportunidade bendita, agradecendo aos benfeitores pelo amparo, pedindo ao Mestre Jesus e aos nossos benfeitores que sejamos inspirados a trazer as reflexões necessárias, a ativar em cada mente que ouvir nossas reflexões, em busca de melhoramento, de trilhar um caminho mais em conexão com aquilo que foi planejado por nós em outro tempo. Que possamos ativar em nossos corações a nossa conexão com o alto, com o amor e vivenciar melhor cada experiência, ativando em nós todas as nossas necessidades, todas as nossas capacidades e assim nos tornando seres melhores, prontos a trabalhar na seara do Mestre. Lembramos também dos nossos amigos e inimigos, encarnados ou desencarnados, e que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos dar início às nossas falas pensando um pouco sobre Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Quem foi? Foi um fariseu. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que estudavam, interpretavam, analisavam as leis, tanto a lei mosaica quanto as leis que regiam. Por quê? A lei mosaica também foi o primeiro código civil. Então, os fariseus, eles eram pessoas que estavam prontas em conexão com a interpretação dessas leis. Eles viviam em busca disso, né? Estudavam e tudo mais. E esses fariseus viviam em meio aos judeus. E esses fariseus que estavam no meio dos judeus, existia ali o sinédrio. O que é o sinédrio? O sinédrio é um comitê, é um agrupamento de 70 a 72 pessoas que eles decidiam o que estava ali, o que estava rolando com aquele povo ali. Então, eles que decidiam, eles eram responsáveis, eles eram a mais alta autoridade do povo judeu. Eles eram responsáveis pelas grandes decisões, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto político, também no aspecto religioso. Aspecto político, religioso e também no financeiro. Então a gente vai pensar que naquela época o poder estava todo com o sinédrio. O sinédrio que decidia. E esse mesmo sinédrio, no futuro, era o mesmo tribunal que julgou Jesus, que iria julgar Jesus. Naquela época, foram eles que decidiram levar Jesus para o poder romano, para as autoridades romanas, solicitando a crucificação dele. Dentro do sinédrio tinha lá o Nicodemos. E o Nicodemos foi ele quem falou que todo homem, antes de ser condenado, necessário era que se fizesse um julgamento, que tivesse uma análise sobre o que ele fez, como ele fez, um julgamento para poder dar direito a ele até de defesa, né? Este mesmo Nicodemos, que participou disso tudo, também foi ele quem levou, após o desencarne, né, a crucificação de Jesus, foi o Nicodemos que levou para ser embalsamado o corpo de Jesus, ele levou a aloe e a mirra. Eram produtos naturais que se usavam naquela época para embalsamar o corpo, os óleos, né, as essências que passavam ali. E quando Jesus, a gente vai pensar assim, o que tem a ver o Nicodemos com esse planejamento reencarnatório, que é o tema da nossa noite? Mas porque a gente vai observar a fala de Nicodemos para trabalhar o planejamento reencarnatório, que é um momento onde é claro sobre
que é um diálogo com Jesus, onde Jesus vai muito claro na questão da reencarnação. Então, por isso a gente trouxe o diálogo de Nicodemos. E Jesus, quando Nicodemos vai visitar Jesus e vai conversar com Jesus, Jesus leva em consideração todo esse currículo do Nicodemos, o poder que ele tinha, os conhecimentos que ele tinha. Jesus conhecia isso tudo e ele leva tipo assim, em consideração, né? Então, no texto evangélico, eu vou pedir desculpa e licença, eu vou fazer uma leitura para a gente ser fiel ao texto, de onde vai ocorrer o diálogo de Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabes que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está lá em João, capítulo 3, versículo 1 a 6. E aí, essa fala de Jesus nos remete à concretização da questão da reencarnação. Claramente, Jesus estava falando da reencarnação. E aí, dentro da doutrina espírita tem uma gama, assim, mas muito vasta, de vários estudos, várias obras, várias falas, várias oportunidades em que se fala sobre o processo reencarnatório, sobre a reencarnação, sobre o planejamento dela, que a gente já pôde observar, conhecendo um pouco de doutrina espírita, a gente já viu que os espíritos, eles trabalham ordenadamente, eles trabalham minuciosamente, eles não trabalham errando, com poderes de erro, eles trabalham o tempo inteiro com assertiva, né? Então é tudo muito bem planejado, muito bem organizado. Então a gente vai lembrar que lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, aliás, são 1019 perguntas, né? E nós vamos observar a 132. A questão 132, ele pergunta sobre o objetivo da reencarnação. Os Espíritos perguntam para Kardec. Aliás, Kardec pergunta para os Espíritos qual é o objetivo das encarnações. A resposta é grande, mas a gente vai se conter assim com o mínimo, com o resumo dela. É para o nosso progresso, é para a nossa evolução, é para que possamos atingir a perfeição. Tá, então a encarnação, o objetivo dela é a perfeição, é atingir a perfeição. Daí eu pergunto para vocês, tem chance da gente vir aqui ter uma vida de 70 anos, 60, 80, hoje com uma possibilidade maior aí, 95, 100 anos, algumas pessoas já chegam até a mais de 100, mas muitos de nós é 70, 80 anos e aí nós vamos embora. Tem chance da gente aprender a lidar com todos os parâmetros, todas as situações da vida, tendo uma chance só, uma apenas, uma vida apenas, uma oportunidade apenas. Porque nós vamos errar em vários quesitos, por mais que já tenhamos conhecimento. E aí, eu errei e aí eu não vou ter uma nova chance? E aí, a providência divina, né? A reencarnação é uma comprovação da providência divina. Ela reafirma a justiça divina. A reencarnação, ela elimina toda a ideia de privilégio, porque Nicodemos achava que Jesus era uma pessoa privilegiada, que ele tinha um Deus atrás dele ali, guiando todos os passos dele, todas as oportunidades de trabalho que ele tinha. Jesus estava ali, Deus estava ali guiando ele. E aí Jesus coloca a questão da reencarnação, eliminando toda a possibilidade de privilégio. Não é você que é privilegiado. Quando a gente pensa em uma vida só, a gente pensa em outra questão. Como pode? Uns nascem saudáveis, vão ter uma vida longa, aprender várias coisas, vivenciar várias coisas e até chegar a adoecer e falecer, desencarnar.
Outros nascem adoecidos, desde criança vem sofrendo adoecimento, 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 e aí tem várias coisas da vida que a pessoa fica limitada, não tem como ela aprender. E aí tem outra questão, uns nascem com poder aquisitivo alto, podem estudar, podem viajar, podem ter aprendizados enormes com facilidade. Outros nascem na pobreza, na miserabilidade, não têm condições de muita coisa, nem de uma boa alimentação. Então, como que eles vão ter a mesma chance? Então, se a gente não chegar à ideia da reencarnação, a justiça divina fica a desejar, deixa a desejar. Então, a reencarnação vem também reafirmar a justiça divina, dar um suporte para a justiça divina. A gente vai pensar um pouco na natureza, como que a natureza se reformula a cada tempo. A gente vai pensar no João de Barro. A história do João de Barro é o seguinte: o João de Barro tem um trabalho enorme para construir aquela casinha. E se ela já não estiver muito concreta, qualquer tempestade vai jogar ela no chão, né? Às vezes ela está no meio da construção, vem uma tempestade forte e elimina ela. O João de Barro, gente, o João de Barro, ele não desanima, ele corre atrás. Ele corre atrás porque ele sabe que existe algo maior. Quando a gente pensa na tempestade, antes de darmos sequência no João de Barro, quando a gente pensa na tempestade, ela vem e destrói mesmo muita coisa. A chuva, a pancada de chuva, quebra a árvore, faz uma série de coisas. Mas depois da tempestade, a natureza é tomada de uma força regeneradora da vida, cuja fonte é o nosso Pai Supremo. Então, logo passa a tempestade, os campos ficam novamente verdejantes, voltam a florir, as árvores dão novos ramos, crescem seus galhos, tudo brota, né? Tudo renova. E com o João de Barro não vai ser diferente. O João de Barro também vai ficar cheio de ânimo, forte, com a mesma confiança irrestrita no poder regenerador da vida, reconstruindo a sua casa, o seu ninho. Mas nós, seres humanos, exatamente nós que somos dotados de inteligência, aureolados pela razão, nos permitimos o desânimo, nos permitimos a sensação de desamparo. E aí nós, de abandono, né? E aí nós vamos convidar a todos para pensarmos um pouco com o João de Barro, a perseverança, a garra do João de Barro, de recomeçar. E nós o tempo todo, nós erramos todos os dias, mas precisamos, o convite das leis divinas é que a gente recomece, que a gente sempre reinicie a nossa trajetória. Mas vamos precisar de embasamento para isso, para nos fortalecer. E o conhecimento da doutrina espírita amplia muito isso, nos auxilia demais a ter uma visão mais positiva da vida. Hoje eu errei, mas não vai adiantar eu me chicotear, eu me martirizar. Eu preciso seguir em frente, ter consciência que terei uma nova chance. E isso vai acontecendo. E é aí que entra a questão do planejamento reencarnatório. Nós já temos a consciência da reencarnação, mas aí nós precisamos entender como é que a gente vai desencarnar e reencarnar, desencarnar e reencarnar. Isso é aleatório? Isso é do nada? Vai acontecendo? A gente não participa? A gente participa? E aí lá no Livro dos Espíritos, eu convido vocês, eu não vou fazer a leitura porque são várias perguntas, a gente tomaria o tempo fazendo a leitura, mas cada um de nós, em seus lares, busquem estudar um pouco do Livro dos Espíritos, especialmente da 258 até a 273, que ela vai trazer várias reflexões sobre esse processo do planejamento reencarnatório. E aí, na 258, tem uma pergunta: se nos estados errantes, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Lá no Livro dos Espíritos está falando que somos nós que escolhemos. Eu tenho um raciocínio que cada um pode discordar ou concordar. Eu penso que nós estamos participando todos os dias do nosso planejamento reencarnatório. Por quê? Todas as escolhas que eu faço hoje, elas estão definindo algo para a minha vida futura, para o meu dia de amanhã. Então, se eu hoje tenho a opção de
ter uma alimentação totalmente errada, com excessos e mais excessos, me dedico ao alcoolismo, à drogadição e todas as escolhas minhas um pouco equivocadas, automaticamente eu estou danificando o meu perispírito, que vai me dar essa chance de sequelas numa nova encarnação. Caso contrário, também vai proceder. Se eu busco uma alimentação mais saudável, se eu busco cuidados com o meu corpo, faço atividades físicas, cuido da minha alimentação, cuido da minha respiração, também estou colocando argumentos no meu perispírito, estou mantendo o meu perispírito, marcando o meu perispírito com questões saudáveis e que vai gerar um corpo mais saudável para uma próxima oportunidade. Então, eu entendo que nós estamos planejando a nossa próxima encarnação todos os dias, de acordo com as escolhas que a gente está fazendo. Isso vai ser positivo ou negativo, né? Mas aí, como eu já falei antes, a literatura espírita ela é muito vasta. No quesito planejamento reencarnatório, são vários e vários livros, tem muito documento, tem muito material que vai nos alertar sobre o planejamento reencarnatório. Mas hoje a gente vai ficar com o André Luiz. O André Luiz tem um livro dele dentro daquela... tem vários livros, né, de uma coleção do André Luiz, e dentro dessa coleção tem o livro Missionários da Luz. Nós vamos focar nele para a gente ampliar um pouco a questão do planejamento. Tem outros livros, Ação e Reação, tem um caso bem interessante lá. Mas aí o André Luiz, no capítulo 12, ele vai descrever o setor no nosso lar, onde acontecem os planejamentos reencarnatórios. Esses planejamentos é um prédio e ali tem várias questões. Ele vai descrevendo minuciosamente. Tem modelos de corpos físicos feminino, modelos de corpos físicos masculinos. Tem vários órgãos para que as pessoas cheguem e entendam o que precisa acontecer, se ela precisa ter uma úlcera, se ela precisa ter um pouco mais de gordura no corpo, qual que é o órgão que ela vai pedir para que seja trabalhado, para trazer aquela herança para o próximo corpo, para que seja organizado aquele próximo corpo. Então tem várias formas dentro desse setor, onde vai facilitar as pessoas a fazerem um planejamento. Sem contar ainda, no capítulo 12 ele vai descrever sobre o espaço, sobre o setor que vai cuidar disso, e ele vai deixar bem claro também o amparo dos amigos espirituais, orientando esta pessoa. Olha, não vai por aqui não, faz assim, olha, vem aqui, vamos tentar fazer dessa forma, isso pode te ajudar a ser melhor, pode facilitar por causa dessa questão sua aqui, vamos pensar assim. Então, André Luiz, no capítulo 12, ele vai descrever isso com muita tranquilidade, especialmente o 12 e o 13. Mas não leia um livro só nesses 2 capítulos, não. Leia o livro todo, que ele é bem interessante. E aí ele descreve, né, sobre as colônias, a capacidade. Gente, ele fez uma comparação lá que eu achei muito interessante, porque quando o homem era mais rude, ele fazia as construções dele sem muito preparo, sem muita preocupação. Simplesmente construía uma casa mais precária. À medida que o homem foi evoluindo, ele vai construindo casas mais confortáveis, casas mais duráveis, com mais cuidado com a posição do sol, com a casa arejada, essas questões todas. Então, à medida que ele foi evoluindo, ele planejou melhor a construção da casa material. E aí eu pergunto para vocês, o plano espiritual, tudo é mais evoluído que na Terra, tudo é mais evoluído que nós encarnados. Será que o planejamento de um corpo físico pode ser comparado a esse planejamento da casa física? André Luiz nos alerta que sim. Ele compara as pessoas andando ali com rolos, né, pergaminhos, como se fossem projetos de corpos, né? São projetos de corpos, como se fosse na Terra um projeto de uma casa física, a construção da nova morada. E o espírito está construindo uma nova morada para ele, né? A gente vai pegar alguns casos. O primeiro caso, André Luiz está conversando com Manassés e chega um amigo, né, procurando Manassés, falando, né, que ele vai reencarnar e ele aceitou a orientação de alguns irmãos
para que ele tivesse uma dificuldade, ele seria uns centímetros a menos em uma das pernas para que ele puxasse dessa perna, ou seja, ele ia mancar de uma perna. E aí ele fala que aceitou a orientação dos benfeitores para manter esse defeito ali na perna. E André Luiz fica muito curioso e ele pergunta para ele, né, mas como é que é isso? Aí ele fala que tem 15 anos que ele está no trabalho, no mundo espiritual, trabalho do bem, e agora ele tem essa chance de ter esse amparo, esse auxílio, e aí com bom ânimo ele vai vir para revitar o amor próprio excessivo, o antídoto, a perna mancando vai ser um antídoto para a vaidade dele. E ele alerta também que esse irmão, Manassés fala para ele, olha, não volte aqui antes dos 70, estamos todos torcendo para você, um espírito voltar, retornar como espírito completista. E André Luiz fica novamente curioso, né? Como assim o espírito completista? O que seria um espírito completista? O que é? O espírito completista é aquele que aproveita todas as oportunidades, é um trabalhador leal e produtivo, e depois ele vai crescer muito. Então, tudo que ele planejou, dentro do planejamento dele, ele vivenciou quando aqui na Terra. Nada distraiu ele. Então, é bem interessante. Lá no livro tem mais detalhes, mas a gente deixa esse caso por aqui. O segundo caso que a gente vai trazer para ilustrar a nossa conversa é o da Anacleta. A Anacleta foi uma mulher abastada. O marido dela era muito trabalhador, responsável, e ele queria muito que os filhos trabalhassem. Mas a Anacleto pensava sempre assim, olha, ai, tem tanto, né? Eles não precisam trabalhar, para que trabalhar, enfim. E aí, acabou que ela foi passando a mão na cabeça desses filhos e foram criando os 4 filhos de uma forma que eles não buscaram trabalhar, não buscaram estudar, e aí ficavam acomodados, porque tinham de tudo, né? Eles já tinham de tudo, então eles buscaram, eles não pensavam mais achavam que era desnecessário eles trabalharem, e a Anacleta passava a mão na cabeça deles. E o pai, muito responsável, sempre queria trazê-los para trabalhar na empresa, buscava essas questões assim, e a Anacleta, não, deixa eles divertirem, eles estão muito jovens, enfim. Acabaram, se perderam, né? Com as facilidades da vida, se perderam. E aí, durante mais ou menos, viveram essa vida toda, a Anacleta, o esposo. Ao desencarnar, o esposo seguiu a vida, a Anacleta também, porém, os filhos estavam perdidos nas zonas umbralinas, e a Anacleta tentou auxiliá-los nas situações muito difíceis que eles estavam. E aí chegou o momento em que eles precisavam retomar, reencarnar. E aí a Anacleta vai ajudá-las a reencarnar. Ela organiza tudo para que de uma forma tranquila, que eles retomem a caminhada deles numa nova oportunidade, se programem para um nascimento, né? Uma nova encarnação. E aí, existe um projeto, o marido anterior vai auxiliar a Anacleta, ele vai vir novamente, os dois vão nascer, crescer, se encontrar, casar e terem novamente 4 filhos. Só que dos 4 filhos de Anacleta, os 4 virão com problema. 2 deles virá como paralíticos. Os 2 estão em estado, né, que foi danificado pelo espírito, virão como paralíticos. Um terceiro vai vir como débil mental. E um 4º filho, ela vai vir com uma deficiência mais leve. Esta pode colaborar com a Anacleta. Chega um determinado momento da vida, o que vai acontecer? O marido, que já auxiliou e não tem mais compromisso com aquele grupo, ele vai embora. Ele vai desencarnar. E a Anacleta vai ficar viúva. E na viuvez dela, quem vai ajudar ela é a única filha, mais ou menos, porque ela também tem umas limitações. Mas ela vai ajudar a Anacleta. E serão os 4 vitoriosos futuramente. O plano é esse. Eles vão ter consciência disso limitadamente, mas a ideia é essa. Então, será um grupo muito sofrido, a Anacleta vai ter muita dificuldade, mas se ela conseguir sobressair e crescer com esse plano todo aí, com esse trabalho todo, eles vão evoluir bastante. Vejam vocês, nossas escolhas nos levam para caminhos que podem nos atrasar.
Vai crescer? Vai, mas poderia crescer muito mais se a escolha tivesse sido correta no primeiro momento. Então, nós precisamos analisar, observar as nossas escolhas, ter responsabilidade ao fazer as nossas escolhas em qualquer campo que nos encontremos. É necessário observar. E aí, dentro desse caso, depois de Anacleta, tem um outro caso que eu achei bem interessante a gente comentar sobre ele, que é o seguinte: é uma jovem, ela também já tem uma caminhada longa, muito boa, tem alguns propósitos, mas está muito preocupada com as quedas, com as escolhas. Aí ela chega para o Manassés e fala para ele assim: olha, Manassés, eu vou querer, tá muito perfeito a minha parte endócrina e eu vou precisar que ela tenha umas dificuldades, eu vou precisar ter uma deficiênciazinha no endócrino. Por quê? Eu não estou em busca de um corpo perfeito, eu não quero um corpo de Vênus. Eu quero sim a redenção do meu espírito para a eternidade. Então, ela precisa que a questão, o sistema da tireoide dela tenha um funcionamento não muito perfeito para ela acarretar algumas gordurinhas para sair daquele corpo perfeito, para ela não se distrair. E aí a espiritualidade amiga vai orientar: olha, ok, pode ser assim, pode organizar seu corpo dessa forma, não tem problema. Se vai te ajudar, nós torcemos para que corra tudo bem e aí nós vamos te apoiar nisso. Eles vão lá e vão modelar o corpo dela de forma a ter uma deficiência na tireoide para que ela seja um pouco mais avantajada e não tenha o corpo perfeito, para não cair na sedução do corpo lindo, perfeito, né? E aí, a gente vai pensando assim, tô correndo um pouco, porque eu queria trazer todos os casos, o máximo de casos possível para a gente pensar e refletir. Na verdade, cada um de vocês, eu convido para que leiam esses casos, para pegarem os maiores detalhes e tragam para as nossas vidas. No quarto caso que a gente vai trazer é o de Segismundo. Segismundo teve um triângulo amoroso numa vida anterior, era Segismundo, Adelino e Raquel. Segismundo assassinou Adelino e Raquel se prostituiu, então virou aquele PT, naquele triângulo ali. Eles ficaram muito tempo pelo umbral, as vibrações de ódio, né, os seguraram muito no umbral. E aí chegou a hora deles serem socorridos, foram socorridos. Nessa altura do campeonato, Adelino e Raquel já estão encarnados novamente, já têm um filho, e aí eles precisam receber o segundo filho, que seria o Segismundo. E aí, o que está acontecendo? O marido, que é o Adelino, está tendo uns sonhos que são uma preparação para a reencarnação de Segismundo. Porém, o Adelino não está muito satisfeito, porque ele tem a lembrança do passado. Ele tem aquela lembrança de que o Segismundo vai atacar ele a qualquer momento pelas costas. E aí ele começa a pensar o que ele vai fazer para melhorar aquilo. Como que vai ser? Ele não pode, ele está assustado com aquilo tudo. E a espiritualidade começa a perceber que vai precisar interceder para auxiliar, tanto Adelino e Raquel, quanto Segismundo. E aí os amigos espirituais fazem uma visita no seu lar e eles sensibilizam a criança, que é o primeiro filho, a convidar os pais para uma oração. E aí essa criança convida, é lindo o texto, essa criança convida os pais e naquela noite eles combinam de fazer a prece e aí a espiritualidade vai conseguir, por causa das vibrações da prece, a gente reafirma a importância que tem a prece, as vibrações vão se modificar, facilitando que Adelino tenha aceitação das orientações que vão chegar até ele. E aí depois dessa prece, os amigos espirituais conseguem, no desdobramento de Adelino e Raquel, conseguem conversar com Adelino e sensibilizá-lo da necessidade do perdão, a necessidade de acolher aquele irmão. E aí ele tem uma aceitação. Nesse momento, a partir daí, a espiritualidade começa a trabalhar com a questão do reencarne de Segismundo. O que o livro vai descrever muito bem, todos os detalhes, toda a proteção que vai tendo, as necessidades de fazer as ligações desse corpo novo que está se formando, toda uma equipe. E aí a gente vai abrir um parêntese aqui, para a gente pensar um pouco na valorização da vida, a necessidade que nós temos
Quando a gente começa a entender um pouco mais como é todo o trabalho para ter uma vida nova, para ter um corpo novo, para ter a formação desse ser, a gente começa também a valorizar a vida. Por quê? A espiritualidade desempenha um trabalho enorme e que nós, inconscientemente, esquecemos desse trabalho. Às vezes, não valorizamos nem o nosso corpo. Não valorizamos, necessitamos urgentemente valorizar o nosso corpo, respeitar o nosso corpo. Ele vai falar muito das questões sexuais, da liberdade sexual, junto com a responsabilidade sexual. Tem muita coisa dentro desse capítulo que pode nos ajudar a nos transformar, a valorizar cada coisa no seu devido lugar, a ter um respeito maior, não só pelo nosso corpo, mas pelo corpo das outras pessoas, a respeitar, a valorizar. Então vale a pena ler esse capítulo lá. Mas então, eles começam a trabalhar na proteção desse novo corpo que está se formando, e o trabalho é grande, uma equipe grande que vai desempenhar um trabalho fundamental para dar sequência na gravidez. Eles auxiliam a Raquel tem um amparo total da sua avó, que também acolhe muito bem o Segismundo. O Segismundo passa por várias angústias durante todo o processo, que o livro é rico em detalhes, vale a pena ler, porque a gente acaba pegando muito na pincelada, né? A gente lembrando mais um pouco do caso da Anacleta, a gente vai pensando que a gente vai fazendo as coisas tão no automático, a gente vai fazendo as coisas de uma forma com tanta tranquilidade e às vezes não observamos que estamos fazendo as escolhas erradas, não percebemos que as nossas escolhas estão equivocadas. Às vezes nós conseguimos visualizar a escolha errada do vizinho, do amigo, do colega de trabalho, mas a gente não consegue visualizar as nossas escolhas equivocadas. Nós não analisamos as nossas escolhas. Nós não paramos para pensar e analisar. Será que foi isso mesmo que eu planejei? A gente esquece de colocar em nossas preces, pedindo aos nossos protetores, aos nossos benfeitores, para nos auxiliar a tomar as melhores decisões, de forma que ela esteja em consonância com aquilo que a gente programou, com aquilo que a gente necessita, porque o nosso planejamento ele é todo feito baseado nas nossas necessidades, valorizando todas as nossas capacidades. E será que eu já consigo valorizar todas as minhas capacidades? Será que eu já sei quais são as minhas capacidades? Que eu já sei aquilo que eu já consegui adquirir, que eu já consegui desenvolver? Eu já parei para pensar nisso? E as minhas dificuldades? Eu já acho elas, eu percebo, isso aqui eu tenho uma certa dificuldade, eu preciso trabalhar mais, eu preciso focar mais nessa questão para entender melhor sobre essa mazela que está aqui comigo. Não adianta eu fugir, eu jogar fora essa oportunidade. Tem uma pessoa difícil na vida da gente, a gente quer o mais breve possível paralisar aquela questão. A gente quer o mais breve possível estagnar. E a gente precisa usar aquela oportunidade como professora para nos alertar, para nos melhorar, para nos guiar. E aí, a gente às vezes deixa de aproveitar essas oportunidades. Então, o convite hoje, nessa reflexão, é que a gente possa valorizar cada oportunidade, conhecer melhor as nossas capacidades, conhecer melhor as nossas mazelas, entender melhor elas, quais são elas, o que eu tenho mesmo para desenvolver, o que eu já desenvolvi, o que eu posso explorar nessa caminhada. Quais são os momentos que eu preciso estar mais atenta para perdoar, para respeitar, para cuidar dessa questão que está próxima de mim? O que eu posso aprender com isso? Essa pessoa difícil na minha vida, o que eu posso aprender com ela? E aí, por último, e não mais importante, a gente vai trazer um outro caso, que é de um amigo de Manassés, que ele está programando no organismo dele. A hora que chegar uma maioridade, chegar uma certa idade, ele vai ter uma úlcera. E essa úlcera, e o André Luiz fica curioso, mas por que ele está programando essa úlcera? Qual que é a necessidade dessa úlcera? E o amigo, e Manassés descreve que esse amigo dele,
há 100 anos atrás, ele teve um equívoco e assassinou uma pessoa a facadas. E essa pessoa assassinada se juntou a ele através do pensamento, matando ele lentamente, diariamente, com pensamentos mortíferos, que seriam remorso, né? Remoendo aquele remorso ali. São coisas que a gente precisa também aprender, né, gente? A nos perdoar. Erramos sim. Vamos nos perdoar, vida que segue, e fazer escolhas melhores, optar por escolhas mais adequadas, né? Mais em consonância com as leis divinas. Mas voltando ao caso desse amigo do Manassés, ele fala para ele, olha, aí ele foi lá, assassinou esse irmão e ao desencarnar, ele estava com o corpo danificado, trabalha, ele consegue ser socorrido, consegue caminhar no mundo espiritual, ele consegue então fazer um trabalho no bem, ele consegue formar amigos, benfeitores, pessoas que vão auxiliá-lo, pessoas que vão vivenciar oportunidades com ele, auxiliar ele, orientar, amparar. E aí ele começa a se organizar para reencarnar. Auxiliou esse irmão que ele assassinou, conseguiu o perdão, mas acontece que por mais que ele tenha conseguido isso tudo, ele ainda tinha o corpo, marcas no perispírito dele, daquela questão que para ele ainda não estava resolvido. Aí o que ele fez? Ele organizou um novo corpo, ele programou esse novo corpo de forma que ele ia viver bem até uma certa idade, depois ele ia conviver com uma úlcera, que ia trazer alguns problemas para ele. Hoje, a gente sabe até que os tratamentos são mais evoluídos, seguramente essa úlcera vai ficar mais leve ainda. Mas, o que é importante a gente pensar? Que a gente precisa começar a analisar o nosso processo reencarnatório, o nosso planejamento, observar esse planejamento, conhecer e reconhecer os pontos iniciais. Por que será que eu nasci nessa cidade? O que eu estou fazendo aqui? Por que será que eu tenho essa família? Por que será que eu tenho esse filho, esse marido, essa sogra? Pessoas que são tranquilas, mas também pessoas que são complicadas. O que essas pessoas vieram me ensinar? O que eu posso contribuir com a vida delas? Porque a gente não está só aprendendo, a gente está também ensinando as pessoas. Então precisamos ver, observar o que essas pessoas podem nos ensinar. Em qual momento eu também posso ensiná-las? Quais são as decisões melhores para estar em consonância com as leis divinas e com o que eu planejei com o auxílio dos amigos espirituais? Eu estou fazendo as escolhas corretas, as escolhas necessárias para o meu crescimento espiritual, para a minha evolução espiritual? Se eu souber ter uma consciência tranquila em relação a essas escolhas, eu vou continuar fazendo escolhas melhores. Mas se eu começo a errar as minhas escolhas e ainda assim eu permaneço sem ter conhecimento de que essas escolhas estão erradas, não estão em consonância com aquilo que eu planejei, com aquilo que a espiritualidade amiga me orientou, olha, vai por aqui vai acontecer assim, e vai facilitar no seu processo de trabalhar essa situação que você deixou mal resolvida numa vida anterior. As pessoas que você vai encontrar vão ser difíceis, porque você, em outra vida, foi difícil para elas e botou pedras no sapato delas. Agora você precisa resgatar isso. E aí, se eu não estou atenta, o que a gente faz? É um patrão difícil, é um chefe complicado, é um marido complicado. A gente sai do emprego, a gente troca os colegas de trabalho, a gente troca o marido, a gente troca e deixa de resolver o problema. Na maioria das vezes, o processo da vida ele é muito inteligente. Essas pessoas que eu tô tirando da vida, eu tô trocando, por exemplo, o marido, eu troco o marido, arrumo outro marido. Ele vem com as mesmas questões para me ajudar. Só que aí o que eu faço? Meu Deus do céu, troquei o marido, mas parece que ele trocou só o nome. É a mesma coisa, tá na mesma situação. Então, vamos começar a refletir que eu não preciso trocar as pessoas da minha vida. Eu preciso me posicionar diferente do que a vida está me oferecendo. Eu preciso ter uma postura
observando, valorizando, entendendo o que aquela situação significa no meu processo evolutivo. Se eu conseguir captar, entender quais são as chances, as oportunidades que estão chegando e saber aproveitar essas oportunidades, vai me auxiliar no processo evolutivo. Gente, tenham certeza, não se enganem. A espiritualidade amiga, os espíritos benfeitores, os espíritos evoluídos, eles não erram. Não existe acaso. Essa pessoa complicada não chegou na sua vida à toa. Ela não chegou para nada. Ela não chegou só para você colocar ela de lado e seguir sua caminhada, não. Ela chegou para te auxiliar a desenvolver capacidades, a desenvolver habilidades que está na sua essência. Basta o quê? Basta ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, e aí entender o que é que a vida está te dando e transformar essa oportunidade em aprendizado, em crescimento, para que a gente não precise retomar no mesmo ponto. Por quê? Nós vamos fazer melhores escolhas hoje e vamos melhorar um futuro, uma vida futura. Isso a cada dia. E assim nós vamos evoluir melhor, vamos evoluir mais. E aí vamos ser seres prontos a auxiliar, a trabalhar na seara do mestre, a fazer o bem, a fazer o trabalho no bem, com amor, com dedicação e com uma evolução mais garantida. Mas tudo isso vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, da nossa capacidade de observar, de analisar cada situação que nos chega. Não simplesmente querer trocar. Nós estamos num momento, numa fase em que é tudo muito rápido, um clique muda um monte de coisa. Você vai lá, não quero ver não, pum, muda lá, acha outra coisa. Não quero não, troca. Trabalho, você troca de trabalho com mais facilidade. E a gente não tem mais uma limitação, a gente está com um mundo muito extenso, tudo muito livre. Mas aí a gente tem chance de errar muito mais com as nossas escolhas. Precisamos ser mais tranquilos, mais serenos e analisar melhor e fazer as melhores escolhas. A reflexão era essa. Eu agradeço a cada um que teve a paciência de nos ouvir e peço perdão por algum deslize e peço que vocês consultem a base, que é especialmente Livro dos Espíritos, Missionários da Luz de André Luiz. Leiam o livro, especialmente capítulo 12 e 13, deem uma atenção maior, 13 e 14, todo que vai falar sobre o processo reencarnatório, especialmente de Segismundo, Anacleta, são casos maiores, que vale a pena uma análise mais detalhada, um olhar mais atencioso, que com essas histórias nós começamos a repensar sobre as nossas escolhas, sobre as nossas oportunidades. Então eu convido a todos que não parem por aí. Procurem analisar as fontes que trouxemos, outras fontes que tem por aí na doutrina espírita, na literatura espírita. Busquem também analisar o seu próprio planejamento. Compreendam a que viemos, por que eu estou nesse lugar, qual que é o meu papel aqui, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, eu devo fazer para facilitar o meu processo evolutivo. E aí, mais uma vez, eu agradeço a todos, agradeço a Denise, em nome de todas as pessoas das casas que estão trabalhando com essa divulgação da doutrina, e peço a todos que possamos fazer uma prece já para o nosso encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, agradecendo a infinita bondade, a justiça divina, agradecendo a oportunidade do esclarecimento, da busca, e que possamos deixar os nossos corações, tranquilizar nossa mente e assim assimilar os conhecimentos, aprofundar um pouco mais neles e buscar a nossa transformação diária, nos tornando assim seres melhores, cristãos, vivenciando os ensinamentos do Cristo. Que a paz do Divino Mestre permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja.